Sou José Bezerra. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo ao Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, na pessoa do companheiro João Roberto Moreira Alves, que ele é coordenador do Instituto de Desenvolvimento de Liderança, que me convidou para que eu falasse um pouco da minha experiência nesse tema, que são as oportunidades de integração do Lions Club com as instituições de ensino superior. Atualmente, eu moro aqui na cidade de Fortaleza e participo do Lions Club Fortaleza Iracema, que está ligado ao LA4, onde a gente tem a honra de ter o nosso DG, Paulo Sérgio de Andrade, grande liderança aqui do nosso Lions. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu LinkedIn, eu tenho mais de 30 mil seguidores, sou bastante atuante nas redes sociais, professor Dr. José Bezerra da Silva Filho. No TikTok, Instagram, em que no TikTok eu tenho mais de 85 mil seguidores, @José Bezerra Mentor, e meu e-mail é professordrbezerra@bsbr.com.br. Atualmente, eu sou diretor acadêmico do Instituto de Capacitação Business School Brasil, que tem a sede na cidade de Fortaleza e que já existe há mais de 12 anos. Mas vamos para a nossa palestra. Então, primeiramente, o Lions Club, como nós sabemos, tem a sua missão de querer servir e ajudar o próximo. O Lions ele já está em muitos países, ajudando muitas pessoas. Então, é por isso que quem faz parte do Lions Club pode-se dizer que é uma pessoa privilegiada. É um privilégio fazer parte dessa instituição filantrópica, que é a maior instituição de filantropia do mundo. Vamos ver aqui por que Lions Club foi criado. Para quem não é do Lions e está vendo essa minha apresentação, eu vou rapidamente falar que o Lions Club Internacional foi formado em 1917 por um líder empresarial de Chicago, Melvin Jones, que se perguntou o que aconteceria se as pessoas colocassem seus talentos para trabalhar na melhoria de suas comunidades. Então, observe que um simples empresário de Chicago conseguiu criar um instituto do Lions, esse Lions Clubs, que já vem há 105 anos ajudando muitas pessoas. Significa dizer que qualquer pessoa pode mudar o mundo. Então, desde já, os nossos agradecimentos ao Melvin Jones por ter criado o Lions Club. Então, as oportunidades de integração do Lions com as instituições de ensino superior. Então, como nós sabemos, o voluntariado é importante para admissões nas instituições de ensino dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos. Eu fui desenvolver a minha tese de doutorado. Meu doutorado foi desenvolvido na Universidade Federal de Campina Grande, que é o maior centro de excelência da América Latina, é um dos melhores. Ele está na parede aí na área de engenharia com a Unicamp. Então, eu fui desenvolver a minha tese nos Estados Unidos e passei 2 anos desenvolvendo a minha tese de doutorado. Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do Lions Club. Eu fiquei impressionado com a grande quantidade de pessoas que fazem trabalho voluntário nos Estados Unidos. E eu via sempre o Lions presente. E em todo canto que eu iria lá, eu sempre vi o Lions presente. Então, isso foi que me motivou, quando voltar para o Brasil, procurar me inteirar e entrar no Lions. E eu tive a oportunidade, na época, eu trabalhava no Banco do Nordeste do Brasil, que é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, e o nosso companheiro José Barbosa me convidou para o Lions, e eu entrei no Lions Clube Fortaleza Iracema, que é um dos melhores clubes de serviço do mundo, ok? Então, eu quero falar um pouco aí dessa questão do voluntariado, porque nos Estados Unidos, e eu acredito que a gente também tem que incentivar que as instituições de ensino superior valorizem essa questão do ensino voluntário. Então, para você ter uma ideia, aqui, por exemplo, pesquisa com 264 líderes de escritórios de admissões em faculdades públicas e privadas dos Estados Unidos, descobriu que 58% dos entrevistados concordaram
que a experiência de serviço voluntário de um aluno tem um impacto positivo na sua aceitação. Para você trabalhar no serviço público americano, para você entrar nas grandes e nas melhores universidades, você, por obrigação, tem que ter serviço voluntário. Isso aí já faz parte da cultura do americano. Olha aqui, 53% dos entrevistados disseram que o serviço comunitário pode ser um fator decisivo quando as escolhas são entre estudantes igualmente qualificados. Ou seja, na nota, a sua qualificação acadêmica não é o suficiente para você ser o selecionado. 66% desses recrutadores citaram que, em ordem decrescente de importância, os 3 motivos para valorizar os registros de serviço voluntário são: primeiro, é provável que o aluno seja ativo na vida social estudantil fora da sala de aula. Segundo, o aluno provavelmente contribuirá para a missão da escola. E terceiro, o aluno compartilha os valores da escola. Por isso que é muito importante você participar do serviço voluntário, por exemplo, se associando ao Lions Club Internacional. O serviço voluntário deve servir como uma excelente atividade extracurricular depois da escola ou durante as férias. Então, você pode, no trabalho, em horário extra, ser um servidor. Se você é um aluno de uma universidade, você pode participar desse trabalho voluntário. O serviço voluntário tem muito a oferecer em termos de crescimento pessoal. Os cargos de liderança que o voluntário ocupa, ocupar ou prêmios que ganhar por meio de organizações de serviço voluntário são valiosos e contribuirão para o seu próprio crescimento. Isso significa que é muito importante os universitários participarem de trabalho voluntariado. Eu vejo aqui uma oportunidade muito ímpar de nós procurarmos, nós que somos do Lions, procurar as empresas júniores. Aqui em Fortaleza existe a Universidade Estadual do Ceará, que eu tive a honra de ser professor da Universidade Estadual do Ceará. Existe a empresa júnior ADM Soluções, que é da área de administração, que já existe há mais de 30 anos. Então, o nosso Instituto de Capacitação Business School Brasil tem uma parceria que eu estou sempre ministrando e capacitando os membros da empresa júnior. Então, eu vejo que seria uma excelente oportunidade para o Lions Clubes procurar as empresas júniores para fazer parceria, porque eles têm trabalhos semelhantes com o que o Lions Club vem desenvolvendo. Então, empresas júniores são associações civis sem fins lucrativos, formadas e geridas por alunos de graduação dos mais diversos cursos e áreas possíveis. Por isso que eu vejo que é uma oportunidade ímpar para que a gente possa fazer parceria com o Lions. Recentemente, eu fui ministrar uma palestra na ADM Soluções, na Universidade Estadual, e fiz questão de falar do Lions Club, do serviço voluntário, e convidei a presidente do Lions, o presidente do Lions Clubes de Fortaleza para fazer uma palestra lá na universidade e apresentei lá para a presidente da empresa Júnior ADM Soluções, que já estão tratando aí essa possibilidade de estreitar os relacionamentos do Lions Club com a empresa Júnior da UES. Então, qual é o objetivo e finalidade da empresa Júnior? Se a gente observar, tem muita semelhança com o Lions Club, que é promover o desenvolvimento técnico e acadêmico, promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade por meio de suas atividades, fomentar o espírito empreendedor, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós temos no nosso clube, o Lions Clube Fortaleza e Iracema, um grande empresário, um mega empresário, Deusmar Queiroz, que ele é o sócio majoritário da Pague Menos, e ele falou lá, olha, o Lions Club tem que procurar desenvolver nas pessoas o espírito empreendedor. Porque é aquela história, não adianta você dar um peixe para a pessoa, você tem que ensinar a pescar.
Então, eu acho que o Lions precisa agora desenvolver essa característica de desenvolver o espírito empreendedor dentro das comunidades, principalmente daquelas comunidades em que a gente presta o nosso serviço voluntariado. Também promover o espírito, promover o contato dos alunos com o mercado de trabalho e promover o desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que as empresas júniores ela têm uma característica muito semelhante com o Lions Club. Empresas júniores e juniores, entidades do Brasil, ou seja, existe a Brasil Júnior, que é uma confederação brasileira. Então, como é que você pode localizar as empresas júniores da sua cidade, do seu estado? Se você entrar nesse site, brasiljunior.org.br, lá você vai poder encontrar as empresas júniores por estados e até por cidade, e entrar, fazer parceria, conversar e visitar e conversar com os presidentes dessas empresas júniores, para que possa acontecer essa aproximação do Lions com as empresas júniores. Universidades corporativas, eu gostaria de destacar o seguinte. Recentemente, o DG Paulo Sérgio de Andrade, aqui do LA4, uma visita ao nosso clube, me falou do anseio e da vontade dele de criar uma instituição de ensino superior ligada ao Lions. Eu falei, a propósito, eu sou avaliador do Ministério da Educação, ADOC, para autorização e reconhecimento de instituições de ensino superior há mais de 15 anos. Então, aqui no Brasil, existe uma burocracia muito grande para se criar uma instituição de ensino superior. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é muito fácil você criar. Por exemplo, vamos pegar aqui a Argentina. Argentina, você cria uma faculdade rapidamente em 6 meses e você ainda tem flexibilidade de montar o seu currículo. Eu só descobri isso porque aqui em Fortaleza existe uma entidade sem fins lucrativos que é de origem da Argentina, que é a Nova Acrópole, que ensina, né, a questão da filosofia. E eu fui aluno durante 2 anos lá e eles falaram que lá na Argentina eles oferecem cursos de superior. Aqui no Brasil não é possível porque é muito engessado. O MEC aqui engessa demais, você tem que se atender àquelas exigências. Para você ter uma ideia hoje, para você criar uma faculdade aqui no Brasil, com um curso, no mínimo, são 2 anos. E você tem que fazer um investimento de, no mínimo, R$300 mil, e tem que ficar com aquele investimento parado até que o MEC mande uma equipe para verificar em loco, que nesse caso eu já tive a oportunidade de visitar 22 estados brasileiros nesse trabalho de voluntariado, e o MEC vai lá, aprova, e depois fica esperando sair a portaria de criação da faculdade. Então, realmente, é um investimento muito alto, de alto risco, por isso que no Brasil existe uma carência tão grande no número de pessoas fazendo curso superior. Se a gente comparar aqui no Brasil, os jovens de 18 a 25 anos, só tem 18% que estão cursando universidade. Se a gente pegar o Chile, a Argentina, esse número chega acima de 35%. Se for na Europa, aumenta esse número, ou seja, o Brasil precisa melhorar essa questão da burocracia, principalmente na criação de cursos de nível superior. A propósito, a Universidade Estadual do Ceará tinha um curso de mestrado profissionalizante de administração e o MEC descredenciou porque alegou que a produtividade dos alunos estavam abaixo do necessário. Isso eu acho um absurdo. Então, a gente vê o seguinte, colegas aqui que saem de Fortaleza e vão fazer curso de mestrado no Paraguai. Eu tenho certeza que o curso que foi descredenciado da UES é muito melhor do que a maioria dos cursos do Paraguai. Uma universidade como a Universidade Estadual do Ceará, que é uma referência, então existe uma certa burocracia. Aqui no Brasil, a gente copia dos Estados Unidos, só que chega aqui e diz o que é que a gente pode piorar. Aqui no Brasil, a gente quer ser maior do que o rei. Podia ser que toda universidade americana tem a livre iniciativa de criar curso de mestrado e doutorado. Não tem nenhum órgão para
para fiscalizar. Quem vai fiscalizar é o mercado. Mas imagine, uma universidade brasileira não tem autonomia para criar um curso de mestrado e doutorado. Isso aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que trabalhar para mudar isso, ok? Então, uma solução que eu encaro que seja importante para o Lions Club, até para atender, por exemplo, o pensamento do DG Paulo Sérgio de criar uma instituição de ensino superior, eu vejo que uma oportunidade seria o Lions Club criar universidade corporativa, que é menos burocracia. Então, eu quero até elencar aqui como foi que surgiram as universidades corporativas. Eu trabalhei no Banco do Nordeste e lá eu tive a oportunidade de assistir e acompanhar o crescimento da Universidade Corporativa do Banco do Nordeste. Mas essa ideia de universidade corporativa, ela surgiu nos meados de 1950, nos Estados Unidos, onde empresas como General Motors, GE, criaram suas universidades corporativas. Por que isso? Para conduzir os negócios com grau elevado de excelência. E aqui no Brasil, só nos anos 90 foi que começaram a aparecer as primeiras universidades corporativas de pesquisa e desenvolvimento, como estratégico, é um elemento impulsionador da competitividade. Quais são os fatores que fazem com que você possa criar uma universidade corporativa? Primeiramente, é a questão da flexibilidade. Ora, você tem que montar o seu currículo universitário de acordo com a necessidade do mercado, de acordo com a necessidade da empresa. Aqui é muito engessado. No MEC, você tem que ter um mínimo de 2.000 e tantas horas. Então, é muito engessado e você tem que seguir aquela programação. E isso dificulta muito. Então, essa é uma saída que, no caso, lá, eu teria flexibilidade de montar a sua universidade corporativa devido a essas flexibilidades que tem uma universidade corporativa. Por exemplo, você pode escolher qual é a área de conhecimento que você quer seguir, rápida obsolescência do conhecimento. A gente sabe que o conhecimento hoje ele é muito rápido. O conhecimento que ele é gerado em um ano, antigamente se levava 100 anos para se desenvolver esse mesmo conhecimento que num ano, principalmente hoje com o avanço da tecnologia, com o avanço. Então, nesse caso, nós podemos ter uma educação estratégica global e organizacional. Então, o uso de tecnologia acessível hoje faz com que, por exemplo, a gente possa participar. Eu agora estou até participando do curso de formação de liderança do Instituto, e estou gostando muito na modalidade remota, um curso muito bom que tem agregado muito, isso faz a grande diferença. Nós sabemos que, com a pandemia, foi criado essas oportunidades. Por exemplo, o nosso instituto, que já tem 12 anos, nós só ofertávamos cursos na modalidade presencial em Fortaleza. E hoje, nós ofertamos cursos, principalmente na área de pós-graduação, em que a maioria dos nossos alunos hoje do Instituto de Capacitação Business School Brasil são de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, Brasília, ou seja, do Brasil, e temos alunos do Canadá, dos Estados Unidos, Portugal, ou seja, brasileiros que estão fora podendo acompanhar os nossos cursos. Então, eu vejo uma grande oportunidade, seria o Lions Club criar uma universidade corporativa para que a gente pudesse oferecer esse certificado. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, já está começando a valorizar esses certificados. Esses certificados não são reconhecidos pelo MEC, mas para o mercado se valoriza muito. Nos Estados Unidos, eles valorizam muito a questão quando você tem um diploma de uma universidade corporativa. Na Europa também já está sendo muito valorizado. Então, eu vejo com a oportunidade ímpar para que o Lions Club possa criar a sua universidade corporativa, já que a legislação brasileira ela não ajuda se criar uma universidade, uma instituição de ensino superior. Então, seria isso gostaria, devido à limitação do tempo que foi me dado para que eu pudesse falar. Então, eu vejo que as oportunidades de integração do Lions com as instituições de ensino superior podia ser, primeiro, via
universidades já existentes ou faculdades, procurar inicialmente as empresas juniores que já estão criadas, fazer uma parceria. Também, cada membro do Lions que participa de uma universidade ou faz um curso superior já poderia também procurar as coordenações dos cursos no sentido de fazer essa aproximação do Lions com esse mercado aí, que eu acho que seja muito importante, porque o Lions Club precisa cada vez mais de novas pessoas para entrarem no Lions Club, e eu vejo que a melhor maneira seria por meio das universidades, das faculdades, procurar encontrar esses estudantes que estariam disponíveis a participar do Lions, principalmente porque o Lions Club é uma verdadeira escola de formação. Então, seria uma oportunidade. Eu mesmo já fiz vários treinamentos pelo Lions, eu já fui até a São Paulo receber um treinamento de formação pelo Lions Club. Então, as oportunidades são muito boas para quem ainda não ingressou no Lions. Então, se você está assistindo essa palestra e se você ainda não entrou no Lions, entre, porque a missão do Lions é muito nobre, que é de querer ajudar quem precisa. E, consequentemente, a gente sabe que tem até um pensamento popular que diz que é dando que se recebe. A gente fica muito mais feliz quando a gente doa para alguém do que quando a gente recebe, ok? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade do companheiro João Roberto Moreira Alves ter me convidado para que eu falasse num espaço de tempo tão pequeno sobre as oportunidades de integração do Lions com as instituições de ensino superior. Então, os meus agradecimentos, e quem precisar falar comigo, pode entrar em contato comigo por uma das redes sociais, que eu estarei às suas ordens.